Olá, boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde. É uma alegria, é um prazer sempre fazer esta entrevista neste programa. Eu agradeço sempre a você que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 12 às 14 horas, ou das 12 às 2, como queira. Obrigado sempre pela sua preferência e obrigado por nos receber na sua casa, nesses dias que eu já mencionei. E agora eu vou fazer mais uma entrevista, como eu sempre falo, quando a gente faz uma entrevista, a gente sempre sai maior, a gente sempre agrega um valor. E eu te convido a prestar muita atenção no meu entrevistado, o tema que ele vai falar aqui. O meu entrevistado, ele é empresário, escritor, palestrante. Ele é empresário da área da construção civil, mas ele não vai falar hoje da empresa, ele vai falar de outro empreendimento, que é um livro que ele está lançando. Realmente é uma... Todos nós temos sempre aquele sonho de um dia escrever um livro. E hoje ele colocou em pauta, colocou na pauta dele, e ele realmente conseguiu fazer o seu sonho virar realidade. E não é só um livro qualquer, é uma história de vida. Então, eu te convido a prestar atenção, ficar atento no que ele vai falar. O meu convidado é o Jefferson Boom. Boa tarde, Jefferson. Seja bem-vindo ao Show da Tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, agradecer pelo espaço e boa tarde a todos os telespectadores do programa Show da Tarde. Muito bem. É um prazer estar aqui. Boa, obrigado, o prazer é nosso recebê-lo, né? Então, você tem uma história... Já conversamos fora do ar, fantástica, né? Um negócio assim, exemplo de vida para as pessoas. Você está lançando um livro, né? A Mais Bruta Flor do Querer. Muito bem. Então, vamos lá. É um título, bastante relevante. Como você escolheu esse título para esse livro? Então, eu gostaria que você primeiro se apresentasse. Quem é o Jefferson Boom, além daquilo que eu já fiz? O porquê de lançar um livro e qual é a sua história? Você pode falar aquilo que você achar que pode ser mencionado. Você tem uma história realmente de vida que você vai falar um pouco para nós. Então, bom, meu nome é Jefferson, eu sou natural aqui de Florianópolis, sou empresário, tenho 2 filhas, sou separado hoje e tenho o livro, o desejo de escrever o livro é de cunho autobiográfico, né? E também tem muita informação sobre o universo da dicção. No decorrer da minha vida, hoje eu falo isso sem vaidade, sem nenhum constrangimento, eu desenvolvi a compulsão pelo álcool. Então, hoje, já estou liberto, né, dessa compulsão, e durante a minha vida, muitas coisas ficaram pelo caminho, muitas coisas mesmo. E hoje eu dedico uma parte generosa do meu tempo a esclarecer a todos esses que ainda não acordaram, né, que ainda não tiveram essa oportunidade de acordar para uma vida, para poder usufruir de uma vida saudável e feliz, longe de qualquer substância psicoativa, né, que traga uma sensação de falsa felicidade. Então, hoje, o meu desejo é esse, né? O livro conta a minha história, tem muitas informações sobre esse universo complexo da adicção e eu espero que o leitor se identifique com essa história e que possa, sim, impulsionar algum movimento em busca de recuperação. Jefferson, você tocou num tema muito relevante, que são as drogas lícitas, né? Né? Às vezes a pessoa começa uma brincadeira, às vezes na adolescência, e vai indo, e acaba, quando percebe, já está no meio do problema. Foi isso que aconteceu contigo? Foi exatamente isso, e é isso que acontece com grande parte dos dependentes, que hoje eu faço trabalho voluntário, né, nas clínicas de recuperação, e foi o que aconteceu com praticamente 100% dos que estão lá. Tudo começa lá na adolescência, com aquela ingênua dose de bebida, com um primeiro baseadinho lá na adolescência, e isso vai evoluindo. E o alcoolismo é uma doença ardilosa, uma doença traiçoeira. Ele vai mudando o comportamento aos poucos, com sutileza. E quando a pessoa vê, não consegue mais se libertar. E também o alcoolismo tem uma característica que é a doença da negação. É muito comum isso. Eu vejo, isso eu presencio, né? E aconteceu comigo também. Durante muito tempo eu neguei que pudesse ser portador dessa patologia. Então, isso tornou as coisas mais difíceis, né? Muito mais difíceis. Então, realmente, começa lá na infância, na adolescência, na juventude, para se desinibir,
E realmente o álcool é socialmente aceito e reforçado até o seu consumo. Então tem muitos elementos que tornam a recuperação mais difícil. E o fato dele ser socialmente aceito é uma delas. A mais bonita, mais bonita, né, Flor do Querer, você vai lançar agora, dia 13 de dezembro, na Biblioteca Pública de São José, é isso? É isso aí. Aqui no Centro Histórico de São José, na Biblioteca Pública, ao lado da Igreja Católica. Espero todos vocês. E das 17 até as 21 horas, acredito, a partir das 17, né? Então é um trabalho que foi feito com muito amor mesmo, e espero que não só quem tem um problema, né, mas ele é um trabalho que foi feito para esclarecer. Existe uma parte muito sensível, né, de todo esse universo, que é a família, que convive com o dependente. Porque eu sempre digo, e isso é partilhado por todos os profissionais, que não é só o alcoolista ou adicto que doente, né? Ele adoece, essa patologia, ela interfere na vida de toda a família, né? E a família muitas vezes não sabe como lidar com isso e quer lidar da sua forma, da maneira que acha que é correta, e acaba agravando a situação. Então ali no livro traz muitas informações sobre como proceder num caso desse, né? Esse livro é um autobiográfico, né, praticamente, né? O cunho é autobiográfico. E você tem uma teoria lá, a teoria de Lorenz, que seria uma teoria de Lorenz? A teoria de Lorenz, né? Lorenz. É a teoria do caos, né? Teoria do caos? Ele que criou essa teoria, e eu até citei ela no livro, justamente para citar isso, né? Como um pequeno evento, ele diz que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tufão no outro lado do mundo. Bacana, profundo, hein? Então, como pequenos eventos que aconteceram lá na minha adolescência puderam causar realmente uma tempestade, né? Uma série de tristezas e de quase morte na minha vida. Então foi porque eu não dei o devido valor àqueles pequenos eventos lá da infância, por desinformação, por ignorância mesmo. Então hoje eu tento alertar a todos isso, que se informem, que tragam clareza a respeito desse tema, né? Que é muito sério mesmo. O seu livro está saindo pela qual editora? Vitelli Publisher. Vitelli Publisher, grande Vitelli, meu amigo, grande parceiro, comprou a ideia. Quando eu falei para ele, ele disse: eu quero lançar. Ele é um grande amigo e um homem tambem é músico. Músico, cantor. O homem bailarino. Essa parte eu não sabia, mas eu sei que o homem é fera. Ele é multifacetado. É um grande amigo. Ser humano fantástico. O teu livro também tem lá uma teoria genética desfavorável. Ah, sim, muito importante isso. Porque para um dependente químico, para um alcoólatra, existe o componente genético, que a gente não pode negar. Existe essa propensão genética a se desenvolver o alcoolismo. Mas para um alcoolista que nega essa doença, pensar que existe esse componente genético seria uma ótima desculpa, né? Eu posso dizer, então, eu bebo porque está no sangue, que isso é coisa de família. Seria uma ótima desculpa. Então eu prefiro, no meu caso, eu prefiro não levar muito isso em conta, embora que exista, mas eu prefiro não pesar isso no meu processo de recuperação. Eu digo, não, é possível, independente se tem propensão genética ou não tem, eu quero me recuperar, eu vou embasar o meu processo de recuperação, eu vou colocar isso numa base de mente aberta, boa vontade e honestidade, e eu consigo. E eu consegui, é isso que eu vim fazendo. Jefferson Boom, alcoolismo feminino, existe? Porque a gente só fala, quando a gente fala em alcoolismo, nós geralmente só olhamos para o lado masculino. E eu desejo muito que não seja um pensamento compartilhado pelo amigo telespectador de que a grande maioria dos alcoolistas sejam homens, sejam mais... Hoje o consumo está equiparado. É a mesma coisa, 50-50, 50% de cada lado. Tem pesquisas que comprovam isso. Então, 50% dos alcoolistas hoje são mulheres, 50% homens. Só que nos grupos de autoajuda, o que a gente percebe? A grande maioria são homens. Porque se para um homem já é um pouco, digamos, constrangedor assumir toda a sua
patologia, toda a sua doença, para uma mulher muito mais, né? Nossa sociedade é patriarcal, machista, então para uma mulher visitar um grupo desse é mais complicado. Agora eu digo, eu sempre digo isso para todas as mulheres que eu conheço, enfim, estou dizendo aqui também, procurem ajuda. Nesses grupos vocês vão ser muito bem recebidas, não existe qualquer tipo de preconceito, pelo contrário, lá o pessoal é tudo totalmente despojado de preconceito, e hoje nós estamos avançando muito aqui. Florianópolis é referência, nós já temos grupos com reuniões exclusivas para as mulheres, e está sendo muito bacana o comparecimento, a adesão da mulherada aí está sendo muito legal. Então convido a você, mulher, jovem, enfim, que tem o problema, procure ajuda nos grupos de AA, de NA, e com certeza vocês vão encontrar. Vou te fazer uma pergunta bastante pesada, né? Suicídio. Nós conversamos, posso falar, tocar no assunto? Pode. Nós já conversamos fora do ar, você comentou que um momento lá atrás, né, você teve passou por um momento obscuro da sua vida. Você pode tocar um pouquinho? Foi. Hoje eu falo sem constrangimento, e é um assunto que deve ser falado. Existe muito tabu em relação a esse assunto, mas hoje eu instigo, tem que ser falado sobre isso. E o que é o suicida? Para mim, o suicida é a pessoa que não encontrou outra forma de matar aquilo que estava matando todos os dias. Então, ele não é um covarde, ele só é alguém que não sabia como pedir ajuda, não sabia como enfim, estava perdido, né? Eu passei por isso, a doença do alcoolismo me levou a chegar nesse ponto, né, de não ter mais perspectiva nenhuma de vida, e eu acabei tentando, né, levei isso a cabo, mas fui incompetente, graças a Deus, né, por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso. Então, para os familiares, né, fique atento a algumas frases, né, eu não, me dá vontade de sumir, enfim, é um assunto sério, que deve ser falado em todos os ambientes. Me marcou uma frase que você falou quando na hora do resgate, alguém falava assim: ele está vivo, está vivo. Você tocasse um pouquinho nessa frase, que inclusive me marcou bastante essa frase. Isso na verdade foi transformador na minha vida, esse episódio, né? Não que seja na vida de todos que tentam isso, mas para mim foi marcante, e eu ouvi alguém dizer: amigo, o suicídio não existe, porque nós somos seres imortais. Tua hora não é chegada. Volte e faça a tua vida valer a pena. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Eu segui aquele conselho, provavelmente do enviado divino, que me sugeriu: faça a tua vida valer a pena. E é isso que eu venho fazendo. Realmente isso, no meu caso, foi transformador, e hoje eu usufruo de uma vida saudável, plena e feliz. Não vou dizer graças a isso, mas graças a todo esse meu histórico, né? Tudo isso que eu passei foi transformador. E hoje eu sou muito feliz. Então, reforço o convite para o lançamento do seu livro, dia 13, reforça com a editora, novamente. Isso, então convido a todos para estar lá com a gente, vai ser uma alegria muito grande poder contar com a presença de todos. No próximo dia 13, a partir das 17 horas, é sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Isso, a partir das 17 horas, na Biblioteca Pública, no Centro Histórico de São José, na Praça de São José. Conto com todos vocês lá. Jefferson Boom, ainda teremos muito assunto para falar aqui, só que o programa é 15 minutos, você sabe, ao vivo. Sim. Mas eu vou deixar já aberto um convite para ti. Uma hora eu vou te levar na Rádio Mais Alegria, e lá a hora é 1 hora de programa. Dá para a gente discutir mais sobre esse tema, que é muito importante você estar levando essa informação para o público. Ainda temos algumas perguntas, mas o tempo está bem curto. Falaremos na Rádio Mais Alegria, discutiremos esse tema tão importante. O Show da Tarde agradece a sua presença para esclarecer um tema tão relevante. Eu é que agradeço a oportunidade. Certamente tem muito assunto para a gente falar, e vai ser um prazer estar lá com você na rádio. Com certeza. Muito bem, o Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência. Não saia daí.